Se prepara, porque no vídeo de hoje eu vou te apresentar a melhor ferramenta 100% gratuita, 0800 na faixa, sem gastar R$ 1 sequer. E não se preocupe, tá? Não é porque a ferramenta é grátis que ela é ruim, ou então que ela só vai ter dados básicos. Vocês vão ter muita informação de qualidade, como os times jogam, forças e fraquezas, dados de arbitragem. Se você gosta de apostar em faltas e cartões, é difícil de achar dados de arbitragem, então nas principais. Não estou falando só das top 5, tá? Tem futebol na Holanda, na Turquia, do Brasileirão. Então tem muita informação boa para a gente olhar. E isso tudo sem gastar R$ 1 sequer. Quer conhecer mais? Eu estou falando do WhoScored. A gente vai para a tela do computador, que ali eu vou te apresentar todos os detalhes. E ó, já senta aí, porque o tutorial não vai ser curto, porque como eu falei, tem muita coisa bacana. Não confunda gratuidade com ferramenta fraca. Não é o caso do WhoScored. Ela é muito completa, eu tenho certeza que você vai gostar. Tô aqui no WhoScored. A primeira coisa que eu já vou passar para vocês logo de cara é que vocês olhem aqui no canto superior direito que eu não estou logado, tá? Estou simplesmente com uma visita anônima no site. Isso é para mostrar para vocês que, de fato, o WhoScored não cobra nem login para que ele apresente uma infinidade de informações para você, tá? Logo aqui, você vai ter as opções de língua, né? Então tem inglês, espanhol, italiano, francês e tem aqui em português também. Eu deixei em inglês mesmo que eu estou acostumado, mas vocês podem mudar aí como vocês preferirem, tá? Bom, aqui na sequência a gente vai ter um menu que resume as principais informações, né? Os live scores, as estatísticas, os previews, as notícias, enfim, tudo isso certinho. E tem um submenu aqui, inclusive tem a parte das odds, tá? Se você preferir odds americanas, odds fracionadas, mas aqui no Brasil a gente usa decimal, então você não precisa alterar nada, tá? E aqui você tem também como você vai navegar pelos campeonatos, tá? Então você tem aqui os top torneios, que são os torneios mais apostados e mais conhecidos do mundo, então Premier League, La Liga, Série A, as ligas europeias, também as segundas divisões dessas equipes, dessas principais ligas, né, Championship, enfim, e tem as ligas secundárias, assim, da Europa, como a Eredivisie, Liga Portugal, o Brasileirão tá aqui, tá? A Série B não, mas o Brasileirão tá aqui. Todas essas ligas aqui, vocês têm estatísticas bem refinadas, tá? Bem específicas e bem legais pra gente poder acompanhar. Aqui você vai poder colocar as suas favoritas. Aqui sim é uma ferramenta que só você consegue usar logado. Atenção, não é pagando para usar, é só você estar logado. Como eu não estou logado, ele não tem como saber quais são as minhas ligas favoritas. E se você falar, pô, mas eu quero apostar na Série B, não tem problema. Você vem aqui em todos os torneios, é só pesquisar pelo país, né? Então, por exemplo, aqui no B Brasil, se você abrir a lista do Brasil, tem Brasileirão, Série B, Série C, Copa do Nordeste, enfim. Tem bastante coisa. E tem para todos os países, além das competições internacionais, né? Libertadores, Sul-Americana vão estar aqui, na Europa vai ter a Champions League, enfim. Tem de tudo aqui para vocês poderem navegar pelas ligas em si, tá? Bom, vamos começar pelo básico. O que a gente tem aqui de live score? No caso do live score, a gente tem, obviamente, as partidas que estão ao vivo. Nesse caso aqui, não tem nada rolando, tá? Tô gravando esse vídeo de madrugada, então nada de muito interessante pra gente fazer. Para a gente avançar para a parte estatística, eu vou voltar lá para home, porque tem uma coisa bem legal. Isso aqui, inclusive, é um recurso novo que é basicamente um score que integrou a inteligência artificial. Você tem, mais uma vez, a limitação de 24 mensagens por eu que eu não estou logado, mas se você fizer o seu login, você vai ter acesso ilimitado. Então, de novo, você não precisa pagar por isso, é só você criar a sua conta e logar. Se você não logar, você ainda tem 25 mensagens, né? Fiz um teste antes. E aí você pode pedir algumas coisas, você pode pedir o que você quiser. É uma inteligência artificial dentro da plataforma. Vamos supor que você queira saber as melhores apostas de valor do dia. Você clica aqui, tá? Ele vai fazer aqui a seleção, tá? Então tá vendo? Tá pensando. E ele vai trazer para a gente daqui a pouquinho uma lista com algumas oportunidades que, de acordo com os dados estatísticos do próprio WhoScored, valem fazer. Eu já trouxe aqui para mim. Tem aqui, por exemplo, para o Kevin McDonald marcar gol na Betway, né? E aí, se vocês descerem tudo aqui e irem para a direita, tem também qual que é a probabilidade que a IA está apresentando e qual que é o jogo, enfim. Bom, você vai pegar essa probabilidade, vai poder converter e vai entender que essa odd 8 aqui, por exemplo, segundo o WhoScored, vale a pena você fazer, tá? Ah, mas essa odd aqui é muito alta. Beleza, tem algumas odds que são um pouquinho menores. Por exemplo, 3,50 para o Lelo aqui chutar pelo menos no gol, enfim, um outro jogo aí meio aleatório, né? Braga e Genk. Mas aí tem uma lista automática aí que a própria plataforma usa. Isso vale a pena ser feito? Não faço a menor ideia, tá? Eu acho que até que não. Mas só para vocês saberem que existe essa ferramenta de IA. E vocês podem pedir outras coisas, né? Quais são os jogos do dia, que você pode realmente conversar com a IA de acordo com o que vocês acharem interessantes, tá? Na sequência, a gente vai ter sempre os jogos do dia, né? Então, por exemplo, hoje vai ter Champions League.
Inclusive tá com o logo da Europa League. Ah, não, o logo da UEFA, tá certo. Karabag e Chelsea, enfim, são jogos gerais. E se vocês forem descendo, tem todos os jogos aí como outras ferramentas. Tudo. E aí depois tem algumas estatísticas que eu pessoalmente não curto tanto usar, porque elas são bem generalizadas, tá? Mas vocês já conseguem ver que tem bastante dado no site e ele não é exatamente bonito, mas ele também não é feio, né? Ele ajuda bastante aí, por exemplo, os cartões estão aqui já nas cores, quais são os jogadores que mais tomam cartões, os jogadores que mais dão toque, que é o desarme, né? Tem as top estatísticas também por equipes, as equipes com mais posses, enfim, tudo bastante interessante para vocês. Para a gente facilitar a nossa análise, né, do que tem de estatística aqui, eu prefiro ir para a visão de liga, tá? Então vamos pegar uma liga aqui. Vou pegar a própria Premier League, que é uma liga que geralmente é o que a gente tem mais completo, tá? Vejam que a gente continua com nossa IA aqui para poder conversar, se você quiser, mas não é isso que a gente vai ver agora. O que a gente tem de informação aqui em cada liga? Bom, a gente tem aqui, para começar, o resumo dos jogos, com as odds, nesse caso da Bet365, mas vocês podem selecionar aqui com a SkyBet também, que para a gente não interessa muito, acho que eles não vieram para o Brasil. Mas a Bet365 tem aqui, então se vocês quiserem uma referência de odds, já tem aqui um resumo bem tranquilo, tá? Bom, avançando aqui, na parte superior, vocês vão ver que a gente tem um menu dentro da própria liga. E aqui o botão também de adicionar os favoritos que você precisa estar logado para fazer. Se você ver aqui em Fixtures, são os jogos, tá? Basicamente são jogos, então você pode... Aliás, deixa eu pôr aqui em português, porque vai ficar mais fácil. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade de trabalhar com inglês. Então, vamos voltar aqui, fazer o zoom automático. Acho que agora tá bom. E aí a gente tem aqui o calendário, que são os jogos. Então, basicamente aqui, além dos jogos do dia, você tem o que já aconteceu, né? E os jogos futuros também. A partir daqui começa a ficar interessante, que são as estatísticas do time. O que a gente tem de estatísticas no WhoScored, né? Primeiro que agora abriu mais abas e mais informação para a gente, o que é sempre muito útil para quem está buscando fazer uma análise bem completa. Primeira coisa que vocês vão ver é que para todas as informações que a gente tiver, você pode olhar de forma geral, que é considerando todos os jogos que essas equipes fizeram, como mandante, que só vai considerar os jogos em casa, e como visitante. Isso é muito útil porque a gente sabe que muitas equipes não mantêm o mesmo padrão de performance quando jogam em casa e quando jogam fora de casa. Então isso é muito importante para que você fique de olho, tá? E aí você tem as informações, primeiro, básicas, né? Que são os gols, os chutes por jogo, para quem gosta de postar finalizações, a parte de disciplina, né, os cartões amarelos e vermelhos tomados, posse de bola, acerto de passe e os duelos aéreos vencidos, além de um rating que é a média de notas que a plataforma dá individualmente para cada jogador e a média que esse time tem. Então, vamos lá. E você, quando clicar, como eu fiz aqui, você vai ver que a gente consegue classificar os times naquela característica. Então, cliquei em rating, por exemplo, as piores notas são de quem? Do Forest, do Wolves e do Leeds. Então, são times que, a princípio, não vão jogando muito bem. Na liderança, a gente tem quem? City, Arsenal e Palace, né? Veja que, assim, tem uma informação interessante aqui, porque, por exemplo, o Liverpool poderia falar assim, os times grandes estão sempre na ponta. O Liverpool não começou bem o campeonato. Isso se reflete um pouco nas notas que foram dadas. Eu gosto bastante também dessa parte de disciplina. Quais são os times que mais tomam cartão e quais são os times mais limpos, né? No caso, Arsenal, United e Newcastle são os que menos tomam cartão. Também dá para ver aqui que o Chelsea, apesar de não ser o time que mais toma cartão amarelo, é o time que mais toma cartão vermelho. Então, se você quiser fazer uma média ponderada aqui com peso 2, né, que é, por exemplo, é o critério que a Bet365 usa no mercado de cartões, aqui a gente teria 26 cartões, ele passaria a ser o time mais indisciplinado. Tem que tomar esse cuidado, mas é uma informação legal. E aí, como eu falei, vocês podem filtrar aqui, ó, não, eu quero saber só dentro de casa. Será que mudou alguma coisa? Vamos lá, vamos classificar de novo. Aqui, o Arsenal e o City continuam muito bem, mas o Newcastle já sobe um pouquinho, né? Então, o Newcastle em casa não é exatamente tão under cartões assim, tão falsos, né? Quais são as equipes que mais chutam dentro de casa? O United é o que mais chuta, depois vem Leeds e o City. Enquanto que os que chutam menos são o Burnley, o Tottenham e o Brentford. Tá? Então aqui você tem uma informação legal. É normal que o Burnley seja o último colocado, é um time recém-promovido, é um time mais fraco, mas o Tottenham, ser um time que chuta muito pouco, é uma informação interessante, né? Pode ser que o time não seja um time bom para overshoot, né? Vou voltar aqui para geral. Essa aqui é um resumão, trabalhando um pouquinho de tudo, né? Parte ofensiva, parte de disciplina e tal. Só que a gente consegue ir mais a fundo. Então você tem um menu defensivo, que vai trazer o quê? Os chutes por jogo são sofridos, as divididas, as interceptações, as faltas e os impedimentos, além do rating, que é uma informação que não muda, tá? Então, você quer saber, por exemplo, faltas. Essa informação é legal para postar em faltas. Então, você pode ver que o Fulham e o Wolves são os times que mais fazem falta, e os times que menos cometem falta, o City e o Sunderland. Essa informação é interessante também. O Sunderland, que teoricamente não é um time tão qualificado, é um time que joga bem limpo, pelo menos até agora tem sido assim.
Na parte ofensiva, a gente tem, além dos chutes que vocês já viram inicialmente, e aqui sempre os chutes ofensivos, né, chutes praticados, tem os no alvo também, né, os chutes certos, os dribles e as faltas por jogo, tá? Depois a gente tem uma aba de XG, que isso aqui é interessante, né? Você vê qual que é a produção ofensiva daquela equipe versus gols marcados, também a diferença. Então, vamos pegar aqui as maiores diferenças, para você entender como usar esse tipo de informação. Ó, o Burnley tem um XG para 7,8 gols. Ou seja, ele criou para oportunidades que justificariam ele ter mais ou menos 8 gols no campeonato. Só que ele tem 12. Então, ele tem um XG positivo, que representa que ele é eficiente. Né? Quando ele chega na cara do gol, ele não precisa de tantas chances assim para converter. Né? Por mais que ele não tenha um XG tão alto, ele consegue marcar mais gols do que a produção ofensiva dele. Em resumo, é isso. Tá? E vocês têm também aqui ó, o XG médio por chute. Então, as oportunidades que o Burnley cria na média, porque foram 74 chutes, como vocês podem ver na coluna da esquerda, é de pouquíssima chance de gol. 0,11 é muito, muito pouco. É tipo 11% de chance desse gol acontecer. Então, os atacantes do Burnley estão com uma conversão muito boa. Eles estão sendo muito precisos nessa finalização. O Tottenham é a mesma coisa, né? Lembra que eu mostrei para vocês que o Tottenham é um time que chuta pouco, no geral? Ele gerou pouquíssimo XG, porque ele chuta pouco, mas ele tem uma eficiência muito positiva, né? Ele consegue converter bem suas oportunidades. Isso significa que talvez o Tottenham seja um time que procura mais chances claras antes de finalizar. Então, essa informação também é bastante útil. E tem lá embaixo o contrário, né? O Palace, por exemplo, ele criou um XG de 19. Era para ele ter praticamente 19 gols no campeonato pelas chances que ele criou. É um time que tem uma criação ofensiva boa, mas peca na hora de pôr a bola para dentro. Ele só conseguiu converter 13 gols. Então, é um time que cria muito, mas não consegue fazer os seus gols. Tá? O Leeds United, por sua vez, é o segundo nesse quesito e o Forest na sequência, tá? Uma coisa interessante que vocês analisarem nesses quesitos é que, em geral, não é o caso aqui da Premier League nesse recorte que a gente está olhando, tá? Em geral, é mais comum a gente ter esse tipo de situação aqui que a gente viu, né? De XG, mais gols marcados do que criação ofensiva para os principais times. Por quê? Eles tendem a ter mais qualidade nos seus atacantes. Então, exemplo, o Manchester City tem o Haaland lá na frente, certo? O Haaland não vai precisar, talvez, de chances tão claras para conseguir marcar o seu gol, né? Então, calhou desse recorte, não sei assim, mas a tendência é que times que são mais qualificados tenham um XG de diferença positiva e que times menos qualificados, eles precisam criar mais chances para os seus atacantes marcarem os gols, tá? Então, essa é uma informação que é legal vocês terem, tá? E também aqui, ó, uma observação, vocês podem excluir pênaltis, tá? Vocês podem tirar os pênaltis para que isso não influencia na análise, né? Porque, afinal de contas, o pênalti é uma oportunidade muito clara, tá? E vocês também podem trabalhar contra, né? Que são os XGs cedidos. Vamos ver também a mesma coisa, né? Quais são os times... o Burnley gerou 22... Deveria ter tomado quase 23 gols nas chances que ele permitiu ao seu adversário. É um time muito mais fraco mesmo e acaba cedendo. Mas ele só tomou 16. Então, é um time que está conseguindo ser eficiente. Como usar isso para a gente em termos de aposta? Opa, o Burnley provavelmente está com mais pontos do que ele deveria, porque ele está marcando mais gols do que ele criou para marcar e ele está sofrendo menos gols do que ele deveria sofrer, né? Então, assim, a tendência nos próximos jogos, no longo prazo, é o famoso retorno à média. Então, o Burnley, que já não vem bem no campeonato, deve piorar o seu desempenho, a não ser que ele mude de comportamento, né? Porque não dá para ficar contando com, vamos dizer assim, seria o fator sorte nos times de futebol, né? Então, isso é uma informação legal. E o outro lado também a mesma coisa, né? O Wolves, por exemplo, permitiu chances que deveriam ser entre 13 e 14 gols sofridos, ele sofreu 20. Então, a defesa que é muito mais fácil de ser vazada, o goleiro não está conseguindo ajudar muito ali na parte defensiva. Tá? Então, isso é uma informação bem legal e bem útil. E tem também a parte detalhada, que aí é bem legal, você pode colocar a informação que você quer ver, né? Todas as estatísticas que a gente passou, que tem disponíveis, dividida, interceptação, falta cometida, cartões, impedimento, enfim. Vamos pegar aqui, ó, chutes, finalizações, né? Que a gente trabalha bastante lá na comunidade. Você pode ver por zona, né? Que é fora da área, pequena área, grande área, enfim, situação, parte do corpo, por jogo, dá para ficar muita coisa. Aí vocês vão aqui pesquisar e ele vai fazer para a gente a pesquisa, né? No caso já está aqui os chutes, então não alterou. Mas é uma forma que você pode personalizar os dados que você quer ver. Então tudo isso é muito legal, tá? Tudo isso dentro de onde? Estatística do time, beleza? Aqui embaixo você vai ter também outras informações que são as estatísticas situacionais, né? Que eles chamam. Primeiro, tipos de gol. Cara, essa informação é muito legal, inclusive se você trabalha na Betfair Trading Esportivo. Por quê? Vai permitir que você entenda quais são os times que fazem gols ou criam gols. Vamos dar um exemplo aqui, ó, bola parada. Bola parada é uma informação super legal.
Ó, o Arsenal é um time muito forte de bola parada. O Arsenal meteu 10 gols de bola parada. Mais da metade dos gols do Arsenal são com essa jogada, com esse fundamento. Por mais que, se vocês forem olhar outras estatísticas, o Arsenal é um time que tem muita bola, mas é um time que não consegue tanto criar, pelo menos nesse momento que a gente está olhando, fazer tantos gols criando a jogada, né? Ele trabalha muito melhor com a bola parada, né? Um escanteio, uma falta perigosa, enfim. Então, esse é um ponto importante a gente considerar. O Chelsea, mesma coisa. Então, são dois times tecnicamente muito qualificados, mas que aparentemente dependem muito da bola parada para conseguir marcar. Então, principalmente para quem aposta ao vivo, essa informação é legal. Contra-ataque. Quem são os times que mais marcam gol de contra-ataque? O Bournemouth, o Brentford e o City. Então, contra esses times, não basta você estar olhando o jogo e esse time tá sem bola, né? Pô, o Bournemouth não tá com a bola. Isso não significa que ele não possa estar sendo perigoso ou que apostar contra ele vale a pena, tá? Então, essa é uma informação também bem legal. Tem pênalti, tem gol contra, enfim, quem são os times que mais marcam pênalti? Aqui nada de muito destaque, né? Mas é interessante vocês saberem. Ó, o Arsenal, além dos 10 de bola parada, ele fez 2 de pênalti. Então, o Arsenal, na verdade, com bola rolando mesmo, só conseguiu fazer gol, só conseguiu marcar 6 gols nesse começo de Premier League. Então, ó, outra informação muito legal que a gente está conseguindo identificar só passando aqui pelas estatísticas, tá? Aí, de novo, vocês têm aqui a parte do mandante e a parte também do visitante para olhar. E também tem os gols sofridos, né? Então, quais são os times que mais sofrem gol de bola parada? O Forest e o West Ham. Então, são times que têm muita dificuldade nesse fundamento. Você está lá fazendo seu trade, é o Arsenal jogando contra o West Ham, cara, a bola parada para o Arsenal pode ser uma boa tentativa de você estar no mercado. Por quê? O Arsenal faz muito gol de bola parada, o West Ham faz pouco gol de bola parada. Toma muito gol de bola parada, por exemplo. Porém, por outro lado, o West Ham é um dos times também que mais toma gol com bola rolando. Então, é uma defesa que aparentemente bem frágil, né? Ele cede ali muitos gols, tá? Mas tipo de gol não é a única estatística situacional, hein? Senta aí porque tem muita coisa ainda pra gente ver no WhoScored. A segunda informação é o tipo de passe, né? Como que essa equipe gosta mais de jogar? É com passe curto? É com bola longa? É com bola enfiada? É com bola para área? Tudo isso vocês conseguem ver aqui de forma muito fácil. Vamos olhar então, time da casa. Quais são os times que tocam mais curto? Imagino que o City esteja ali na frente. Muito bem, City e Arsenal, Chelsea e Liverpool são os times que mais tocam curto. Também normal, times com mais qualidade gostam de fazer as jogadas criadas. Já com bolas longas, a gente tem o Palace e o United, são times que gostam dessa bola longa, né? Bola longa não necessariamente é chuveirinho, tá? Isso aí entra mais na parte de cruzamentos. Bola longa, às vezes, é o time que sai tocando curto para tomar uma pressão alta e depois jogar uma bola longa nas costas da defesa e tentar arrumar ali um contra-ataque, tá? Então isso é importante vocês terem em mente. Cruzamento já é mais bola para a área, né? Você vê que é Forest, Wolves, o Tottenham e o Everton são os times que mais jogam bola para a área, já são menos situações menos comuns nos times mais qualificados, que são justamente o City, o Liverpool. O Liverpool até que tá jogando bastante bola para a área. Mas, enfim, são times que, teoricamente, cruzam menos bola. O Brighton, inclusive, é bem comum esteja aqui, né? O Brighton é um time que não gosta de chuveirar. É um time que toca muito a bola, tá? E tem as situações de cartão também. Você vai apostar em cartão, olha que informação relevante que você vai ter aqui, ó. Faltas, beleza, isso a gente já sabe. Em geral, são 21 faltas. Quais foram os cartões antidesportivos, que são aqueles que tipo, reclamam do juiz ou coisa do tipo, por simulação, e outro, né, que é não identificado. Então, por exemplo, o Newcastle tomou apenas 5 cartões fazendo faltas, né? Então, por algum outro motivo, ele tomou 6. Ele toma poucos cartões pelas faltas. Então, é um time que não vai tomar tanto cartão por falta. Se você quer apostar em cartões do Newcastle, dificilmente você vai ter times... É um time provavelmente que não dá tanta pancada para matar a jogada, né? Faz faltas mais discretas, vamos dizer assim, né? E quem são os times que mais tomam cartão esportivo? O Tottenham, o Bournemouth, enfim. Dá para vocês terem aí uma lista bem completa, tá? Então, essa é a parte de estatísticas situacionais. Aí a gente vai para as estatísticas posicionais. Cara, olha como isso é legal, hein? Olha quanta informação que você tem sem nem ter que ver jogo. Bom, aqui a gente tem os lados de ataque para começo de conversa, se essa equipe ataca mais pela direita, pelo meio ou pela esquerda, tá? Então, quais são as equipes que mais atacam pelo lado esquerdo? O Forest e o Bournemouth. O que é isso importante você saber? Pô, você vai apostar no Forest ou no Bournemouth? Você sabe que eles atacam bem pelo lado esquerdo. Quem é o lateral direito defensivo do adversário? Ele é bom? Ele pode anular essa força ofensiva? Tem uma oportunidade? Então, você consegue fazer uma montagem de cenário com base nessas informações. Isso, sinceramente, eu confesso que não uso tanto porque os dados, como vocês podem ver, não tem uma coisa tão discrepante ou tão forte, embora aqui tenha um exemplo legal, né? O Aston Villa, por exemplo, joga mais pela esquerda do que pela direita. Opa! Cadê o Aston Villa?
Foi aqui, né? Ó, 38% do tempo ele taca pela esquerda e só 31% pela direita. Então ele ataca mais pela esquerda que pela direita, tá? Não é uma baita diferença, mas é importante vocês saberem. Direção do chute já é bem legal, né? Dá para você saber quais são os chutes pela esquerda, pelo meio, enfim. Aliás, a parte mais legal é essa, as zonas de chute. Isso aqui é muito importante, galera, para quem aposta, principalmente em finalizações de chutes ao gol. Você tem o percentual de chutes que vem dentro da pequena área, na grande área ou de fora da área. Cara, por que isso é tão importante? Vamos brincar aqui por fora da área. O Bournemouth chuta bastante fora da área, ele chuta quase metade das suas vezes. O Burnley, mesma coisa. O Brighton, mesma coisa. E o Newcastle também. Esses 4 times estão acima de 40%. Você vai apostar em under finalizações, cara, esses times aqui talvez não sejam os melhores. Eles são melhores para over, porque chutes de fora da área são mais fáceis de você conseguir espaço para chutar. Concorda? Agora, os times que chutam um pouco de fora da área, no caso o Arsenal, o Brentford e o Sunderland, que são esses 3 exemplos aqui, provavelmente são times que também têm um volume menor de chutes, né? Porque isso significa o quê? Eles buscam jogadas mais claras para poder finalizar. Eles não chutam muito de fora da área, eles não gostam desse tipo de finalização. Eles gostam de trabalhar a jogada, tentar chegar na área e aí, com base nisso, tentar marcar o seu gol, tá? Então, provavelmente, esses times aqui, ó, pelo menos na grande área, o Brentford tá aqui, o Sunderland tá aqui e o Arsenal também. Então, são times que tentam entrar na área para finalizar. Eles não gostam de finalizar de fora. Então, para quem trabalha, por exemplo, under finalizações, podem ser times interessantes, porque principalmente se eles enfrentam boas defesas, eles vão ter dificuldade de entrar na área e, consequentemente, eles não vão ficar chutando de fora de forma doidada. Eles vão chutar pouco. Então, essa é uma informação de extrema relevância para a gente poder apostar nesse tipo de mercado, tá? Tem da pequena área também, mas era mais ou menos essa ideia que eu quis dizer para vocês, tá? E a zona de ação, que também é mais onde eles jogam, né? Se é no próprio terço, no terço central ou no terço adversário. Nada mais é do que campo defensivo, campo central ali e o campo ofensivo, né? Então, quem são os times que mais jogam lá no ataque, no adversário, no terço do adversário? O Arsenal, o Liverpool, o Everton e o Forest. Tá? Everton e o Forest me surpreenderam nessa lista. E quem gosta mais de jogar dentro do seu próprio campo? Burnley, Aston Villa, Fulham e Sunderland. São times provavelmente mais reativos, né? Que esperam mais o adversário, ficam mais dentro da área e aí tentam explorar contra-ataque. Podem ver que esses times aqui, eles ficam mais tempo dentro do seu campo do que no campo do adversário. Então, olha quanta informação legal que a gente tem aqui só com esses filtros muito rápidos, tá? Inclusive, muita informação que tem ferramenta paga que não vai te entregar. Bom, aqui a gente viu tudo dos times, da estatística dos times, tá? Mas não para por aí. Vamos então, tem a parte também de estatísticas do jogador. Eu, Stefano, não sou um apostador de props. Eu não aposto em jogador para marcar gol, jogador para finalizar, jogador para desarmar, jogador para fazer falta. Não é o meu estilo de apostar. Não trabalho nesses mercados, nem olho, na verdade, tá? Mas se você é esse tipo de cara, essa tela aqui vai ser muito útil, porque ela vai trazer um resumo geral do jogador. Então aqui o Haaland, por exemplo, com 10 jogos, 850 minutos, 13 gols, assistência, enfim, duelos vencidos, que é um resumão geral. Assim como a gente teve as estatísticas do time, a gente vai ter a mesmíssima coisa agora para os jogadores. Então tem as informações defensivas, né, divididas, faltas, impedimentos, enfim. E aqui não são jogadores... a classificação básica é por rating, né? Então os jogadores que estão com melhor nota dentro da própria liga. Mas você pode classificar aqui, ó. Quero saber, na parte ofensiva, quem é o jogador com mais assistências. Para apostar em assistências. O Grealish está dando bastante assistência, o Kudus e o Hartman também, que esse confesso que eu não conheço, né? Por ser zagueiro do Burnley, acredito que tenha sido mais na própria bola aérea, né? Sei lá, uma casquinha, alguma coisa nesse sentido. Tem a questão dos passes também. Quem dá muito passe-chave? Isso aqui é legal. O Bruno Fernandes dá muito passe-chave. O que é passe-chave? É aquele passe que vai clarear uma jogada, que vai criar uma chance clara de gol. Um passe importante, né? O Foden dá muito passe-chave e o Grealish também. Então, são jogadores que dão bastante passe. Igual a assistência, é uma informação legal também. Tem a questão das bolas enfiadas, os XG, né, os jogadores, também dá para você fazer esse comparativo da XG Difference, que a gente já apresentou anteriormente. Olha o Haaland aqui, aquilo que eu estava falando para vocês. Ele tem 13 gols, mas ele teve oportunidades para marcar o equivalente a 10. Ou seja, ele consegue entregar mais gols do que os times, os companheiros dele geram de oportunidade. É um jogador essencial para o Manchester City. Ele consegue, ao invés de marcar 10, ele marcou 13. Ele entregou 3 gols a mais do que ele deveria ter entregue. Essa é a leitura que vocês podem fazer aqui, tá? Então, essas informações são bem legais. Tem a parte detalhada aqui também, vocês podem fazer filtros, tá? E mais para baixo, vocês têm também aqui algumas tabelas gerais. Aqui, obviamente, não tem aquelas informações dos times, né? Que a gente viu anteriormente, porque a gente está falando do jogador. Por fim, outra coisa muito massa das visualizações por ligas é que
você tem as estatísticas de arbitragem. Galera, pouquíssimos sites disponibilizam informações sobre árbitro. E eu, por exemplo, gosto de apostar em falta, né? Bastante aposta em falta lá no mercado de alternativos. Cara, isso aqui é ouro. Porque você consegue entender quem são os juízes que marcam pouca falta, né? Vamos clicar isso aqui, ó. Aliás, até já aproveitar um outro recurso. Essa temporada aqui é a que eu tô gravando, né? 25, 26. Só que ela ainda tá meio no começo. Foram, acho que 6, 7 rodadas. Então, quando vocês querem ver histórico de arbitragem, pode valer a pena no começo da temporada olhar a temporada anterior. Ó, vocês têm várias temporadas para trás, desde o ano 2000. Eu vou pegar aqui, obviamente, nem todos os dados estão disponíveis desde lá, né? Porque o site é novo, mas a gente tem dados básicos desde lá. Ó, 24 para 25, temporada passada. Vou clicar aqui nas estatísticas da arbitragem. E agora vou fazer a mesma coisa. Vou classificar por faltas os juízes menos faltas. Uma dica importante. Às vezes, tem árbitros que têm poucos jogos arbitrados. Essas estatísticas, menos de 5 jogos, eu recomendo que vocês ignorem. Tá? Por quê? Não é que o site tem erro ou falha. É simplesmente pelo motivo de que esses jogos é uma amostragem muito curta para você definir que esse juiz não dá tanta falta. Né? Às vezes ele pegou um jogo muito tranquilo e isso já influenciou para baixo. Tal. Então, a ideia é que você pegar ali pelo menos 5 ou 6 jogos arbitrados. Mas aí a gente consegue ver o que, ó. O Simon Hooper marca menos de 20 faltas por jogo. O Peter Banks também marca muito pouca falta. Thomas Bramall, mesma coisa. Samuel Barrett e o Anthony Taylor, que é um árbitro bastante conhecido até por ser árbitro de Liga dos Campeões e tudo mais. E aqui tem o Atwell, que também é outro árbitro de poucas faltas. Então vocês podem ver que dificilmente esses árbitros aqui eles têm médias altas, né? São médias baixinhas. Então, se você tá olhando pro under falta, você acha que é um jogo ali que não vai ser pegado e tudo, e esses caras estão apitando, pode ser que você tenha uma boa oportunidade, né? Ou até se o jogo é entre times faltosos, que eles jogam a linha lá em cima, pô, esse jogo vai ser muito faltoso. Mas a arbitragem é do Simon Hooper. Pô, peraí, o Simon Hooper deixa o jogo seguir mais. Talvez vale a pena você pegar o under, mesmo que seja um jogo um pouquinho mais pegado, porque esses times devem ter uma queda no volume de faltas, tá? Então, dá para também ver uma média de faltas por dividida. Por que isso é importante? Cada vez que uma bola for dividida, quanto maior esse indicador, mais faltinho o juiz dá. E o contrário também é verdadeiro. Aliás, deixa eu voltar aqui antes. Também tem o contrário, né? Quem são os juízes que mais deram falta na temporada passada? O Robert Jones, com quase 25 faltas. O Michael Oliver, com 23. Então, são juízes. Se a linha de faltas é 22, 21, que na Premier League é normal, cara, talvez esses juízes não valham a pena você fazer esse under. Talvez valha a pena você olhar para o over, porque são juízes que marcam mais faltas do que a média da própria Premier League. E aí, voltando para as faltas divididas, é isso. Quanto maior esse número aqui, né, considerando, obviamente, que a gente tem aqui poucos jogos nesses casos iniciais, maior a tendência que esses árbitros marquem mais faltas, né, qualquer contato. Já quando esse número é menor, ó, que alguns dos nomes que a gente viu, né, o Taylor, o Atwell, o Simon Hooper, são juízes que marcam pouca falta, por quê? Quando a cada 2 divididas, em média, eles marcam um pouquinho mais de uma falta por dividida. Então, esses choques, eles permitem mais. Então, é uma análise importante também. Tem aqui pênaltis, os cartões, isso é muito legal também. Ó, você que aposta em cartões. Quantos cartões por jogo esse cara dá? O árbitro dá? A linha da Bet35 abriu 4. Você quer saber se vale ter mais de 4 cartões, menos de 4 cartões? Aqui você tem a média que esse juiz dá, né? Então você consegue analisar com base nisso. E também você dá muitos cartões, né? Quem são os cartões que mais deram vermelho na temporada passada? O Anthony Taylor, apesar de marcar pouca falta e dar pouquíssimo cartão, ele soltou 6 vermelhos, tá? Isso significa que ele é um árbitro que expulsa muito? Às vezes não. As 6 vermelhos são pouco no total, né? Às vezes pegou situações muito claras de gol, não tem o que fazer, né? Que a gente vê aqui que ele não é um cara que fica só distribuindo muito amarelo, ele tem uma média baixa de cartões. Inclusive, se a gente colocar aqui a média menor, ó, ele é o segundo juiz, né? Porque o Keating aqui só apitou 2 vezes, né? Mas é a segunda menor média de cartões amarelos na temporada passada. Então, é um árbitro under cartões, né? Apesar de ter dado alguns vermelhos, não é árbitro que fica distribuindo. Então, você consegue aí, com base nessas informações de faltas, divididas, enfim, ter essa visão geral. E outra coisa legal é que vocês podem também ver o desempenho por mandante e visitante. Então, quem são os árbitros que mais marcam faltas dos times da casa, né? Que não tem medo do fator casa torcida. O Michael Oliver é o que mais apita, tirando aqui esses iniciais que são poucos jogos, ele apita 11,6 faltas para o mandante. Como é que ele é contra o visitante? Quem a gente pegou aqui? Até esqueci o nome, peraí. Era o Michael Oliver, né? Ele apita 11,65. E aqui para o visitante, ó, 11,50. Então, é um juiz muito equilibrado. Ele costuma apitar 11 faltas para cada lado. Então, não tem uma coisa muito discrepante. Mas aqui vocês podem encontrar informação. Esse árbitro aqui é caseiro, ó. Ele dá muita falta, muito mais falta do visitante do que do mandante.
Aí você possa pegar uma linha de faltas das equipes ao invés da linha total de jogo, enfim. É muita informação mesmo, bem legal aqui para que vocês possam dar uma olhada geral, tá? Bom, fechamos aqui a parte que é das ligas, tá? Só que a gente também tem a tela dos jogos, tá? Para isso, eu vou vir aqui, vou voltar na home do Discord, beleza? E a gente vai pegar um jogo para analisar juntos. Eu não vou pegar da Champions League porque, como vocês sabem, a gente não tem muitos dados em Champions League, né? São jogos muito específicos. Aqui eu estou na tela do Brasileirão, que agora no Brasileirão, para que vocês possam ver o seguinte. Ó, tudo que eu falei não é exclusivo da Premier League, não. Ó, aqui o Brasileirão. Com várias informações de dados, enfim, os tipos de passes que eu falei, a bola rolando, quem são os times que mais fazem gol de bola rolando? Flamengo, Mirassol, Palmeiras. Quem são os times que mais fazem gol de bola parada? Ó, o Flamengo também é muito forte em bola parada, o Cruzeiro. Então, vocês têm esses dados todos muito fortes, né? Pegar aqui um exemplo do futebol brasileiro. Quais são os times que mais chutam de fora da área? O Galo, o Vasco e o Palmeiras, né? Além do Cruzeiro. Então, são times que chutam bastante. E quem chuta mais, porque na área é difícil, né? Mas na grande área, o Flamengo. Então, ó, o Flamengo, ele não chuta tanto de fora da área, né? Ele tem uma média baixa. Se a gente pegar os menores times aqui, ó, o segundo colocado. É o segundo time que menos chuta de fora da área. Não é um time que chuta por chutar. Inclusive, é uma crítica que o Flamengo recebe, né? Às vezes quer entrar com a bola dentro do gol. Então, para um under finalizações pode ser interessante, né? É uma informação legal. Mas o que a gente quer ver agora não é isso, né? A gente quer ver o quê? A gente quer ver a tela de jogo, tá? Vamos ver a tela de uma partida para vocês verem quais dados que vocês vão ter dentro dessa partida, tá? Vou pegar aqui, que jogo legal a gente tem, ó. Botafogo e Vasco. Opa! Acabou que não abriu. Vou clicar aqui, ó. Botafogo e Vasco. E a gente vai para a tela do jogo em si, que é onde a gente vai poder analisar a partida com base nas informações que a gente viu até aqui. Primeira coisa que a gente tem, assim como vocês viram, são dois menus, né? Você tem o menu principal, que tem essas informações, e as informações secundárias, tá? Aqui a gente tem os jogos recentes, né? O confronto direto, mandante versus visitante, os gols que essa equipe marcou, os cartões que ele recebeu e tudo mais. Aí tem a parte de classificações, mas vejam que tudo agora é só relacionado ao confronto que a gente está analisando, tá? Então a gente tem aqui o Botafogo em primeiro, o Vasco em segundo, os jogos recentes. E aí vem coisas muito legais para que a gente possa analisar, que são informações mais qualitativas. Característica do time. Quais são os pontos fortes do Botafogo? Ó, o Botafogo cria oportunidades de chutes de longe, é bastante forte isso no Botafogo, é forte em contra-ataque e é forte em criar marcar gols, além de defender bolas paradas e duelos aéreos. Onde o Botafogo peca? Em defender a vantagem do placar. Segundo os dados aqui do RuScore, o Botafogo muitas vezes sai na frente, mas cede empate, sai na frente numa virada, enfim, é uma desvantagem. No Vasco, a gente tem uma força muito boa de ataque pelas laterais, pelas pontas. Ele vira bastante jogo depois de estar perdendo. Ó, aqui a gente começa a criar um cenário para aposta. O Botafogo tem dificuldade em manter a vantagem no placar. E o Vasco consegue viradas perdendo. Talvez, se o Botafogo sair na frente, a gente pode trabalhar, por exemplo, no mercado de over. O Vasco costuma virar, o Botafogo tem dificuldade em defender. Pode ser que saiam mais gols aí nessa partida, tá? Finalizar a oportunidade de gols. E quais são os pontos fracos? O Vasco também tem dificuldade em manter a vantagem, só que aqui tem alguns pontos muito fracos, que é evitar as chances criadas pelo adversário. Então, se você está pensando em pegar, por exemplo, menos chutes do Botafogo, talvez não seja uma boa. Por quê? O Vasco permite muitas chances aos seus adversários, né? Enfim, isso é uma coisa legal. Tem também dados de estilo de jogo. Então, ó, o Botafogo tenta passe em profundidade com frequência, ataca mais pelo meio. E o Vasco, mesma coisa, né? Chuta de longe, passes curtos, enfim, tudo que vocês conseguem. Essa espadinha aqui, ó, é ataque. E o escudinho são coisas de defesa, tá? Gerais. Aí a gente tem alguns palpites que são baseados em estatística, né? O Botafogo vai criar muita chance de marcar, que é muito provável. E o Vasco vai virar o jogo se estiver atrás do placar. É algo provável pelos dados que a gente colocou aqui, tá? E aí se os usuários estiverem votando em aposta e tudo mais, vai aparecer aqui. No caso, não temos. Beleza? Isso é o confronto direto e o resumo da partida. Aí a gente vai para as estatísticas do time, que é a segunda aba. Então vocês têm tudo isso que eu mostrei para vocês de características, né? Basicamente de forma organizada, e algumas estatísticas gerais, né? Um confronto direto aí de chutes, cartões, etc. E vocês podem também fazer a parte ofensiva e defensiva aqui. Beleza? Mais abaixo vocês vão ter todas aquelas estatísticas situacionais, só que agora de forma a comparar as duas equipes. Então, quais são os tipos de gols das duas equipes? Ó, o Vasco é muito mais forte em bola parada, né? O Vasco tem 10 gols de bola parada contra 4 do Botafogo. O Botafogo tem um pouquinho mais de contra-ataque e o Vasco fez alguns gols de pênalti, tá?
Vocês também podem ver os sofridos. Tipos de passe também vão aparecer aqui. Dá para ver que o Botafogo joga mais com bola longa. Pensando aqui em cenário do jogo, para quem não está assistindo esse vídeo no dia que eu publiquei, o Vasco era um time do Diniz. A gente sabe que o Diniz gosta dessa saidinha de marcação-pressão, enfim. Talvez uma estratégia que o Botafogo adote seja chamar o Vasco, dar a bola para o Vasco e jogar com bola longa, né? Pode ser um cenário para vocês ficarem de olho. Tem também as partes de cartões, tá? Então, o Botafogo está um pouquinho mais gente esportivo, enfim. Tem outros dados aqui. E tem essa parte aqui de posicionamento, que é muito legal para quem quer entender um pouco de como que vai ser o jogo, né? Então, todas aquelas informações que a gente viu em barrinhas de percentual lá nas estatísticas, aqui tem um mapinha também para ajudar a gente. Vocês podem ver que é muito parecido os dois times em termos de ataque, né? No caso, vamos colocar, né, os dados específicos, mandante e visitante. Dá para ver que o Vasco ataca um pouco mais pela esquerda do que o normal, e o Botafogo também gosta um pouquinho mais pela direita. Então aqui pode ser um confronto interessante de quais laterais vão apoiar ou não ou defender. Tem as direções dos chutes também, né? Aqui bem parecidas as duas equipes. Tem as zonas de chutes que a gente já viu. Então o Vasco chuta mais de fora da área e na grande área, o Botafogo gosta um pouco mais de chutar dentro da grande área, né? Vamos ver aqui como mandante e como visitante se muda alguma coisa. Muda um pouquinho, mas não nada muito significativo, né? O Vasco continua sendo um time que chuta um pouco mais de fora. E tem as zonas de ações também, que é onde esses times gostam mais de jogar. E como eu falei, tem os palpites aqui, se alguém tiver executado. Beleza? E tem também, por fim, a parte estatística dos jogadores, que confronta ali pega aqui basicamente os jogadores das duas equipes e ranqueia, aí vocês podem fazer os filtros que vocês quiserem. Como eu já falei, eu não trabalho muito com essa aba. Tá? Aí vocês têm aqui algumas informações de construção de apostas, enfim, para você poder utilizar. Eu confesso que essa parte eu também não uso muito, é mais ou menos para vocês irem fuçando aqui nas estatísticas e buscar algum tipo de informação. Tá? Basicamente é isso. Como o Brasileirão não é exatamente uma liga assim vista internacionalmente como altíssima liquidez, eu vou pegar aqui um jogo da Champions mesmo, pode ser esse City e Dortmund, que vocês vão ver que quando tem nas grandes ligas jogos importantes, a gente tem até uma fase, além do tudo que a gente viu, né, o confronto direto, o Bet Builder e as partes de apostas, a gente tem a prévia, né, o preview do confronto, que mostra aqui, por exemplo, as escalações prováveis, né, algum comparativo aqui geral. Essa é uma tela que, por exemplo, a gente não tinha no Vasco Botafogo, porque o Brasileirão é uma liga secundária dentro das apostas, né. Tem a parte de desfalques, ok? Dá para ver que o Kahn e o Duranville estão fora. E tem aqui também um palpite, né? Isso aqui não serve de muita coisa, mas tem um palpite da partida. Em jogos também de ligas, porque como eu falei, Champions League é um negócio um pouquinho mais genérico, digamos assim, né? São equipes que não costumam se enfrentar. Mas tem também alguns bullets, né? Sobre o confronto, que vai ter ali, por exemplo, alguma informação de vitória, de derrota, enfim. Infelizmente não vai estar disponível agora. Posso ver depois se a gente tem algo da rodada passada, mas ela é bem legal, tá? Traz alguns highlights. Esse time vem de uma sequência boa de vitórias, trocou o treinador, enfim, costuma ter informações bem relevantes para a gente. E por fim, como eu tinha pulado lá, mas a gente tem a parte de apostas também, que mostra como a galera tá votando aqui em termos de apostas, né? Então, você pode ver a temporada cheia ou as partidas recentes, enfim, aqui é o desempenho mais geral, as estatísticas de gols, que são bem legais, e aqui como que o pessoal tá votando, né? O jogador da partida no Haaland, qual são os placares. Isso é para mais vocês saberem, que não tem muita relevância, mas é para vocês saberem em que a galera tá confiando ou não, tá? Aí a gente tem os principais fatos. Aqui são mais estatísticas gerais, informações que podem levar à aposta. Eu, particularmente, não costumo usar isso aqui, mas se você gosta de informação, o Barcelona ganhou 24 dos últimos 26 jogos, o Barcelona ganhou do Celta lá a 1,66, o Famalicão e o Porto ganhou 12 de 13, opa, o Porto vai bem, 1,68. Agora, se isso tem valor mesmo, eu não acho que tenha, tá? Acho que tem que ir mais a fundo. Não sou a favor dessas análises simplistas que olham, nos últimos 10 jogos, vocês sabem disso. Mas se você gosta, tem aqui algumas informações que podem te levar a uma análise mais profunda. Né? Então, você pode pegar um dado aqui e ir lá buscar se esse dado se converte em algo interessante. Por fim, tem essa parte aqui de Telegram, que, para falar a verdade, é novo, tá? Basicamente é o seguinte, o WhoScored está aqui oferecendo para a gente um serviço de apostas, tá? Aí você vai falar assim para mim, porra, mas você falou para mim que o site é gratuito. Você viu, o site é 100% gratuito. Você está usando todas as funcionalidades do site, estatísticas posicionais, como os chutes acontecem, quais são os jogadores que mais
dão assistência, vocês viram todos os recursos do RuScore e não pagaram nada. Na verdade, vocês nem precisaram logar para fazer junto comigo todo esse tutorial, tá? Mas eles têm também uma parte de, como se fosse assim, prognósticos e dicas de apostas, beleza? Então, é como se fosse um serviço de... Eu, sinceramente, nunca utilizei. Então, acho que você não precisa também. Mas se você quiser, você vem aqui nessa aba de Telegram, vocês vão ver que no primeiro mês é 1 euro, depois acho que vira 10 euros, e ele vai receber aqui, ó, dicas de apostas, sugestões para criar uma aposta, também um bot para o live. Eu, particularmente, nunca usei e não faço a menor ideia se esse bot é lucrativo ou não, tá? Mas, se você tiver interesse, tem por aí. Inclusive, na versão em inglês, que é uma versão mais completa, eles adaptaram o Telegram para o público, acho que brasileiro, provavelmente, tá? Vocês têm também esse RuScore Plus, que aí é uma versão que vocês até podem assinar, mas como vocês podem ver de novo, para não parecer que eu estou fazendo uma falsa propaganda, de novo, é basicamente apostas geradas por IA. Então, é um serviço de apostas, um serviço de dicas de apostas que você pode contratar aqui e pagar para receber, tá? Recomendo que você faça isso? Não, porque esses serviços, eles fazem todos a mesma coisa, né? Eles pegam ali algumas estatísticas e tentam recomendar para você alguma aposta com base nos números, mas a análise não sai muito disso. Então, vimos todos os sites, vocês viram que tem muita coisa, já deu 40 minutos de vídeo, então é um site que vale muito a pena e reforço, como vocês viram, 100% gratuito aqui, tudo disponível para vocês. E aí, curtiu a ferramenta? Já conhecia o RuScore? Deixa aqui nos comentários para mim. E já para fechar o vídeo, né, dizer que essa é uma baita oportunidade para você conhecer uma ferramenta que é realmente gratuita e ela, como a gente viu, é bem completa, né? O tutorial não foi extenso à toa. Tem dados de como a equipe joga, se ataca por um lado, se chuta de fora, se chuta de dentro da área, enfim. Tem informações muito específicas de jogadores, tem informações de arbitragem. Então, assim, tem muito dado muito útil para a gente fazer boas apostas sem pagar R$1 sequer. Então, claro, existem ferramentas com mais propriedades, com mais refino. Tem aqui no canal mesmo tutorial do Futats, do Footstats, do Packball. São ferramentas que vão te oferecer coisas mais avançadas, né? Em algum caso, você vai ter mais dados ali de XG, de ligas inferiores, que a gente não vai encontrar aqui no RuScore. Você também vai encontrar no Packball estatísticas mais avançadas, filtros que você pode fazer ali para os jogos do dia, que você também não vai ter no RuScore. Mas para uma ferramenta gratuita, eu acho que ela completar, se te entrega muita coisa, tá? Lembrando que você não paga nenhum real para poder utilizar todas essas estatísticas que eu mostrei para vocês ao longo desse vídeo. Então, eu recomendo que você utilize, principalmente para você que ainda não quer gastar com a ferramenta, né? Não está com bala para, vamos dizer assim, comprar uma assinatura, que a gente sabe, já é difícil ganhar dinheiro com a aposta, você ficar queimando ainda esse lucro em ferramentas, em assinaturas mensais, fica mais difícil, né? Então, para quem não pode fazer esse tipo de investimento, essa é uma solução perfeita. Eu uso muito no meu dia a dia, mesmo utilizando ali o Footstats, que eu já trouxe para vocês também, mas essa ferramenta vai te trazer muita informação para você poder apostar, definir estratégias ali de graça, tá? Sem pagar nada. Para mim, como eu falei ao longo do vídeo, é de fato a melhor ferramenta 100% gratuita que você pode utilizar.